Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Mais uma live começando. A live depois de uma semana intensa na semana passada. Esperando vocês aí poderem entrar. Fala, meu amigo Marcos! Estamos entrando aí. Mais uma semana das lives às 6h17, né? Acho que muita gente aí, a galera aí que está aí, está acompanhando essa sequência que tivemos aí. E hoje vamos ter o prazer, mudando um pouquinho o seu horário, dia 7h17, dar continuidade. E eu vou ter meu amigo aqui, esse grande encantador de pacientes, Marcos Moura, dentista, especialista em halitose lá de Maceió. Bom dia, meu amigo! Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Realmente um prazer estar aqui com você, Bruno. Um prazer fazer parte desse seu desafio, né, dos 14 dias que eu acompanhei, né, essa semana que passou. Realmente está fantástico, entendeu? Está fazendo a gente pensar muito, né, sobre essa fase que está todo mundo passando, de mudar hábitos, né? Então, realmente sempre a gente acorda um pouco mais cedo, mas você fala assim, não, hoje eu vou acordar para aprender um pouco mais, aprender mais sobre o que as outras pessoas estão vivenciando. Então, realmente, eu queria agradecer de coração esse convite. Vai ser um prazer discutir um pouquinho, né, sobre o tema que me encanta, né? Levando para esse lado dos encantadores, é o tema que me encanta, que me faz estudar cada vez mais, que me faz tentar entender um pouco do ser humano para acolher esse paciente que chega para a gente, né, com muitas queixas, com muitas dúvidas, um paciente que ele está segregado da população, do convívio social, né? E hoje estamos passando por isso, né? Estamos todo mundo em quarentena, preso, né, no apartamento. Às vezes tem pessoas, né, no quarto, porque estão com alguns sintomas, que pode ser até do coronavírus, se distanciando da família. Aí é um momento para a gente pensar nesse meu paciente, né? O paciente que ele está lá realmente assim, totalmente abandonado, né? Com medo, com receio de estar falando com outra pessoa, achando que sempre está com mau hálito, né? Um mau hálito que é um grande tabu, né? E é incrível a gente saber que é um tabu e que todo mundo hoje acordou com mau hálito, né? Como a gente tem esse receio de falar para as pessoas se todo mundo, né, não tem exceção de acordar com mau hálito. Então eu queria agradecer, né, tá aqui, vamos discutir um pouquinho e vou dar até algumas dicas, né, independente da gente falar, eu vou dar algumas dicas que valem para a gente levar para a vida toda. Maravilha, meu amigo. Pessoal dando bom dia. Lê, Dani, Alessandra, Alisson, Paulo Vitor entrou aí agora. Tem uma galera massa aí. É uma galera que vem acompanhando a gente. E isso que o Marcos falou aí foi fantástico, porque nosso objetivo, o Sam Souza aí falando também, o nosso objetivo, né, inicial, quando a gente fez esse desafio de 14 dias, era poder trazer conteúdo para todos nós. A gente sabe que nós temos dificuldade, às vezes, de terem conteúdos diferentes, né, dos conteúdos técnicos do dia a dia que a gente tem muitas vezes. E por conta dessa dificuldade de horário, a gente tinha planejado fazer sempre antes do trabalho das pessoas. E o Marcos sabe que a gente fez esse projeto muito antes da gente pensar nessa questão do coronavírus, né, quando teve convite, inclusive, porque o objetivo era esse. Com a vinda do coronavírus, a gente teve, né, essa dificuldade, todos nós hoje estamos, né, a grande maioria, pelo menos, né, de portas fechadas, e a gente manteve o horário, né? Obrigado, Dani, pelo comentário, pelo feedback. E o nosso objetivo foi manter esse horário por uma razão, né, Marcos? Eu acredito que nesse momento a gente tem que tentar levar uma rotina e buscar, acima de tudo, fazer o diferencial. A gente sabe que quando a gente voltar para o mercado e quando a gente voltar a trabalhar, o mercado vai estar muito acirrado, as pessoas vão estar com mais dificuldade, todos nós estamos sendo afetados, e eu acredito que aqueles que vão prosperar, aqueles que vão fazer o diferencial, são aqueles que estão fazendo diferente, que estão buscando diferenças nesse mercado. E a gente está vendo aqui uma galera que acompanhou a gente na semana passada. A gente fez toda às 6h17, ou seja, bastante cedo, porque o nosso objetivo eram as pessoas que acordassem realmente com esse foco determinado para fazer. Bom dia, Vanessa Castro. É um prazer tê-la aqui, tá? Então, e a gente, por conta de algumas pessoas terem pedido, para a gente alterar um pouquinho, para poder realmente participar mais, a gente mudou essa semana para 7h17, mas mesmo assim, nossa intenção é que seja cedo, para que a gente comece o dia e, acima de tudo, com boas notícias, com boas dicas, começar o dia com um pouco mais de
de esperança do que a gente acaba vendo no noticiário no restante do dia. E hoje, né, o Marcos vai trazer para a gente muita coisa legal. O Marcos é lá de Maceió e ele faz um trabalho fantástico. Eu falo que ele é encantador de paciente. Quem quiser acompanha aí no perfil dele tudo que ele vem desempenhando lá. Né? Dr. Moura, né, Marcos? Isso aí. E lá você vai ver o quanto ele vem fazendo, porque o Marcos ele tem um desafio muito grande com os pacientes, né? E um dos principais desafios que o Marcos tem, acima de tudo, é lidar com os pacientes de halitose. Quando a gente teve a oportunidade de estar junto, né, num treinamento, a gente buscava muito esse desafio, porque ao contrário de outras especialidades, estéticas, especialidades que tragam algum outro tipo de conforto, o paciente com halitose ele tem diversos traumas e diversas dificuldades no seu dia a dia, e ele é intimidado, inclusive, de falar com as pessoas. Até para falar do problema dele, é intimidador e incômodo para ele. Então, o Marcos tem um grande desafio e ele vai trazer um pouquinho desse lado e esse entendimento para que a gente realmente possa nos ajudar, acima de tudo, porque todos nós, de certa forma, independente de médicos, dentistas, a gente conversa com esses pacientes e saber como lidar com isso é muito importante. Mas antes de começar, Marcos, eu queria saber de você um pouco, meu amigo, como é que andam as coisas aí, de portas fechadas, como é que anda a quarentena, o que você está fazendo nesse momento, e conta um pouquinho depois, posteriormente, dentro da sua história, como é que você chegou nesse atendimento aos pacientes com halitose. Fala um pouquinho para a gente aí, meu amigo. Realmente estamos sem fazer nenhum tipo de tratamento, só casos emergenciais, que graças a Deus não apareceu nenhum caso, né? Eu acreditei, né, até antes, né, há umas 2 semanas atrás, que a gente poderia, né, por sempre ter cuidado, né, com a biossegurança, né, eu achei que a gente poderia, no caso, ainda fazer alguns tipos de tratamento, né, redobrando os cuidados, eu pensei isso no início, mas vi que depois, realmente, com as coisas, estudando um pouco mais esse vírus, ele veio totalmente com muitas novidades, com muitas interrogações, com muitas dúvidas, e que realmente o melhor posicionamento foi esse, foi a gente se afastar por completo, né? Eu tenho a minha mãe aqui próximo, né? Minha mãe já tem 76 anos, né? E não estou visitando ela, né? Falo muito com ela pela videoconferência, sabendo como ela está. Ela tá a videoconferência? Já usava, né? A gente tem irmãos fora daqui, então a gente sempre usa isso com certeza, né? E aí, né, com ela, né, ela está bem amparada com uma irmã que mora com ela lá, então sempre a gente está tendo esse contato assim. E me isolei completamente, não só por mim, mas pela família, por tudo, porque a gente sabe que esses estudos que estão falando, quanto mais a gente estiver isolado, menos a gente vai propagar, né, com tantas dúvidas, né, que existe aí. Mas, independente disso, estamos fazendo outros trabalhos, né? Eu acho que essa hora que está todo mundo mais conectado, né? Eu até vi os memes, né, que tem mais live do que pessoas para assistir, né? Exatamente. Então, a gente está fazendo algumas enquetes, né? Eu fiz recentemente uma enquete, eu até divulguei o resultado relacionado à higienização após o horário do almoço, né? Depois eu comento mais um pouquinho, né? Mas eu entrei nessa área de halitose há um tempo atrás, e graças até a minha irmã, né, Adriana Moura, que é dentista também, e numa época a gente fazendo uma pesquisa no Google, isso há mais de 20 anos atrás por aí, ela fazendo uma pesquisa, ela descobriu que a halitose, na época, era o terceiro tema que era mais procurado, né? Perdia para implante, na época, clareamento, e em terceiro lugar vinha a halitose. E foi quando, nessa época, eu morava em São Paulo, né, eu comecei a imaginar que eu iria voltar para Maceió com alguma coisa, né, algum diferencial. Então, eu sempre falo, né, falo para os meus colegas dentistas, por que você entrou nessa área? Porque existe até brincadeiras, né? Como é que você trabalha para cheirar o mau hálito das pessoas? Né? Existem vários tabus, fora aquelas palavras, né, pejorativas que se usa com o mau hálito, né? Então, eu entrei nessa parte para fazer um diferencial. Como eu não fazia implante na época que, né, eu não tinha feito nenhum curso de implante, então eu voltar para Maceió, eu iria ser só mais um dentista. E eu falei, não, eu preciso ser alguém que leve uma novidade para o estado de Alagoas. E, Bruno, graças a Deus eu consegui, porque
eu sou persistente. Quando eu quero uma coisa... Aí eu descobri na época, então, que tinha uma associação, né? A ABHA, Associação Brasileira de Halitose. E sabe, Bruno, eu coloquei na cabeça, eu digo, eu vou ser o presidente dessa associação. Olha aí que eu coisa, entrei... determinação, meu amigo. Eu entrei quietinho, né? Desconhecido, indo atrás de cursos, né? Participando de todos os congressos. Tinha uma palestra de halitose, eu estava lá, e queria saber quem era, tal, não sei o quê. Na época, né, a presidente da associação era de Fortaleza, né? E aí eu entrei a trabalhar nos bastidores da associação e, por final, ela teve a indicação, a minha pessoa, para ser o presidente, né? Isso já faz também algum tempo. E isso eu ainda morava em São Paulo. Aí eu fui presidente por uma gestão, são 2 anos. Foi renovada, né, a pedido das pessoas, uma segunda gestão, que eu poderia ficar duas gestões consecutivas, assim, e aí fiquei presidente. E aí me apaixonei cada vez mais. Bruno, é muito engraçado, né, como as pessoas não têm coragem de falar para outra pessoa que está com mau hálito. Porque é como se atestasse, né, se eu falasse, olha, você acha que está com mau hálito, é a mesma coisa dizer assim, olha, você é um porco, você é sujo, você não escova os dentes, porque as pessoas acham que quem tem mau hálito tem uma má higiene bucal. E nem sempre é isso. A pessoa que existe, que ela acha que tem a suspeita de ter mau hálito, essa pessoa, ela escova o dente 500 vezes por dia, exagerando um pouco. Ela tem medo, toda hora ela está escovando o dente, toda hora ela está comprando produtos, né? Falou na internet, falou na propaganda que aquele produto é bom para o hálito, independente do que seja, bochecho, como é que fala? Um comprimido, né? Que dizem que o grande tabu é o estômago e a gente vai falar que não é, né? Então, o que tiver, essa pessoa compra pela internet e usa aquilo e vai usando, aí ela procura até o próprio dentista. Infelizmente, nossos colegas ainda não estão capacitados, né, para tratar a halitose, né, porque a gente não tem isso na grade, né? Só abrindo parênteses com relação a isso, todo ano a associação ela faz uma campanha, né? 22 de setembro é o Dia Nacional de Combate ao Mau Hálito. Então, inicia-se uma campanha a nível nacional, né? Vai do dia 22 de setembro ao dia 25 de outubro. E essa campanha, os profissionais, né, eles vão dar aulas, dar palestras. E eu, quando tive uma campanha que eu entrei em todas as universidades aqui de Maceió, né, todas as palestras, quando eu terminava, os professores vinham me parabenizar. Eles falavam assim, Marcos, que legal a sua palestra, o quanto eu aprendi, né? Tanto porque é um conteúdo que a gente, de certa forma, Marcos, a gente não tem essa disponibilidade na nossa grade do dia a dia, e é uma das coisas importantes dos pacientes. Eu acredito que muitos pacientes nossos sofrem isso. Eu imagino que não deve ser fácil, e é isso que eu queria até, inclusive, saber de você, porque o diagnóstico dele, para ele procurar um profissional, é algo muito intimidador, né? Imagina alguém procurar um profissional porque ele está com mau hálito. Muitos, talvez, e talvez você deve abordar um pouco isso, não percebem que estão e foram por conta de alguém. E alguns, ao perceberem, muitas vezes nem têm um mau hálito, mas têm um problema achando que tem. Fala um pouquinho disso daí, porque eu imagino que seja uma dor muito forte. E a gente, e eu entro no mérito, independente de ser dentista ou outro profissional, a gente precisa conseguir ter essa percepção dos nossos pacientes para mostrar que a gente tem cuidado com eles. Isso afeta certamente o dia a dia dele. Traz um pouco desse conceito, né? Como é que os pacientes buscam dentro deles o diagnóstico, como é que ele realmente percebe que ele tem halitose e quando acontece do paciente não ter e achar que tem. Fala um pouquinho para a gente desse universo aí. Bruno, preste atenção só num detalhe. O paciente, ele chega comigo, aí eu faço a pergunta. Você falou com o seu dentista, né? Ele estava em tratamento, ele tem um dentista, né? Você falou com o seu dentista sobre esse caso, essa sua dúvida? Eles falam não. Porque eles mesmos já têm vergonha disso. Então, qual foi
qual foi a tática que eu fiz? Eu tenho uma ficha de anamnese, né, inicial, que eu não conheço o paciente, né, ele me procurou, né, ele já me procurou por isso, porque a gente hoje em dia faz uma divulgação muito grande, né, no Google Meu Negócio, né, Bruno? Que aprendi com você. E que bom que vai ter uma aula, né, depois sobre isso, né? Exatamente. Então, eu faço a minha divulgação, então o paciente me procurou por essa dúvida, né? E na minha ficha de anamnese existe uma pergunta. Alguém já comentou que seu hálito estava alterado? Entendeu? Aí ele responde lá, sim ou não. Então ele já sente uma abertura para comentar que sim, ou que alguém, né? E a gente coloca lá também, né, para grifar, qual desses problemas, né, você nos procurou. Aí tem prótese mal adaptada, restauração quebrada, dor, mau hálito. Então ele vai lá e ele faz um xizinho, porque aí ele já se sente, né, como se diz, acolhido para poder falar sobre isso, né? E eu faço o tratamento. Ele, Marcos, escrever do que falar sobre esse problema, né? Imagina exatamente. Quando alguém na recepção, a recepção perguntar para ele por que o senhor veio passar pela consulta? Porque eu estou com uma... É muito constrangedor para ele aquela abordagem, né, Marcos? Imagina. Eles têm tanto receio que eu também faço tratamento clínico. Então, eu tenho um diferencial de consulta clínica e consulta de halitose. Tem muitos pacientes que eles marcam consulta clínica. Né? Apesar de ter um valor diferente, né? Eles marcam consulta clínica, mas quando eu sei que a queixa dele é halitose e ele escreveu clínica por vergonha, né? Por falta de informação, porque ele está lá buscando na internet, eu falo, né, principalmente, que o paciente, para ele chegar em mim, ele fez uma via sacra. Ele foi no otorrino, ele foi no gastro, ele está buscando na internet milhões de informações, ele está descrente, né? Ele chega comigo, eu gravo, né? O paciente entrou em contato que meu WhatsApp é liberado para eles. Eu quero que eles venham a mim, né? Através da internet, Instagram, WhatsApp, né? Para esse primeiro contato eu já explicar o que é que eu vou ajudar ele, como eu vou ajudar ele. Então, às vezes, o paciente ele me mandou um WhatsApp em 2017. Doutor Marcos, é a queixa do mau hálito e tal. E eu sei que, às vezes, alguns desses, pode ser problema financeiro também, mas pode ser falta de acreditar, de credibilidade. Eles estão cansados de gastar dinheiro, achando que não vai resolver, que é um karma. Ele acredita que isso acontece com ele, porque tem que acontecer. E o que é que a gente percebe? Às vezes, depois de 1 ano, 2 anos, doutor Marcos, eu queria saber sobre mau hálito, mas ele já entrou em contato comigo. Aí ele já pesquisou alguma coisa, viu alguma outra entrevista que eu dei, aí fala, não, talvez esse cara tenha a minha solução, então vou acreditar, né? Então ele chega muito descrente. Então, nessa ficha de anamnese, ele já relatou a queixa que ele tem, aí a gente consegue abordar ele. E você tocou num tópico muito importante. Existem 2 tipos de paciente. O que tem mau hálito e às vezes não sabe, devido à fadiga olfatória, né? A proximidade do nariz com relação à boca, a pessoa se acostuma. Né? A gente dá o exemplo da fadiga olfatória, para quem não sabe, por exemplo, se eu passei uma tinta nas paredes da minha casa, né? Uma outra pessoa que vai chegar vai dizer, nossa, você pintou o apartamento, né? Você pintou a casa, eu estou sentindo o cheiro da tinta. E logo em seguida, depois de uns 15 minutinhos, aquela pessoa não sente mais. É a mesma coisa do perfume. A gente passa o perfume e às vezes passa de novo porque acha que não passou. Então, existe uma fadiga olfatória, a pessoa se acostuma. Então, tem esse paciente que ele tem mau hálito, ele não sabe. E ele precisa de alguém que avise a ele. Alguém que fale diretamente para ele. Às vezes é difícil você falar que você está com mau hálito. Mas você pode começar, principalmente se você tem intimidade, se é alguma pessoa da família. Então, se você chega para essa pessoa cuidando, uma pesquisa da Associação Brasileira de Halitose, de pacientes que foram abordados, né, avisaram para eles sobre que ele estava com problema de mau hálito, eles agradeceram, 99% desses pacientes, eles agradeceram aquela pessoa. Eles comentaram que, de início, o primeiro pensamento dele foi meio constrangedor, ele se sentiu mal,
mas depois que ele buscou o tratamento e se livrou daquilo, ele viu que realmente aquela pessoa fez um ato de amor. Isso é uma pesquisa que a associação tem. Perfeito. Né? Então, Marcos, isso é importante que você está falando aí, inclusive, desse diagnóstico que você faz no cadastro inicial, na anamnese dele. Eu vejo que a gente utiliza, de certa forma, o cadastro para informações muito básicas. E a gente talvez não coloque alguns pontos para a gente conhecer melhor o nosso paciente e perceber talvez algumas dores que ele tenha, mas ele fica intimidado de falar. Então, aproveitar essa anamnese para conseguir trazer mais informações. A gente, no Encantadores de Paciente, a gente sempre busca o seguinte: a gente fez uma pesquisa agora recente, Marcos, e trouxe perguntando aos pacientes qual era o item que ele considerava mais importante para colocar o seu profissional, aquele profissional, como encantador, para que ele voltasse, né? Que ele fosse um encantador de pacientes. E o item mais importante deles que eles colocam é a capacidade de ouvir. E a capacidade de ouvir o nosso paciente, eu acho que é um item muito importante. E o ouvir não é só ouvir presencial. O ouvir é ouvir no mundo digital, o ouvir é ouvir através de uma ficha de anamnese, perceber essas problemáticas que ele tem para tentar resolver e cuidar, né? Aquela bandeira que a gente levanta, né, Marcos? Não é só tratar, é cuidar do ser humano. É uma forma dessa pessoa, da gente fazer o bem para ele e, consequentemente, ele nos considerar o profissional padrão na procura para qualquer tipo de procedimento. E isso que você faz é belíssimo, né? Eu acredito que essa busca, esse entendimento do paciente com halitose é realmente uma grande formatação desse grande encantador que é o Marcos, né, querido? Não, então, falando isso, né, nessas pessoas que eu perguntei se tinha falado com o dentista, né, alguns falaram que não, e teve outros que eu lembro muito bem, que disse assim, comentou, mas ele disse que na minha boca não tinha nada, e que não era nada, e às vezes até encaminhou para um gastro, ele já esqueceu. Por quê? Por uma falta de capacitação desse profissional. Mas, independente disso, hoje em dia, né, está tudo muito explicado, as hashtags estão aí no Instagram, hashtag halitose, hashtag mau hálito, você vai buscar tudo, você vai saber, lá mesmo você já quebra o mito de que mau hálito vem do estômago, que 90% está na boca, e somos nós profissionais dentistas que temos que acolher esse paciente. Então temos aquele, né, Bruno, paciente que ele tem e não sabe, e aquele paciente que acha que tem e não tem. E essa grande maioria, é a grande maioria. São muitas pessoas que vêm com alteração do paladar, que é o chamado disgeusia. Sabe aquele gosto... Repete de novo. Disgeusia. Disgeusia, né? Uma alteração do paladar. Sabe aquela boca, eu falo boca pesada, aquela boca amarga, né? 5 horas da tarde, às vezes você correu o dia inteiro, não bebeu água, estresse, não estimulou salivação, não escovou o dente, porque às vezes também no horário do almoço, às vezes eu não escovo o dente, entendeu? E nem por isso o mundo vai acabar, não. Eu tento criar meu hábito, mas um determinado dia isso acontece, e por acontecer, 5 horas da tarde, aquela boca está pesada. Aí vem a dúvida, né? Será que estou com mau hálito? E isso fica na minha cabeça. Aí eu estou conversando num grupo de amigos, Bruno, e um desses amigos faz o ato mais comum que tem, que é coçar o nariz. Aí aquela pessoa que está com aquela boca amarga fala assim, ele sentiu o meu mau hálito. Aí, outro detalhe, a pessoa que está, às vezes, ela mesma está com dúvida se ela vai ficar com mau hálito, ela anda com uma balinha, com o house, aí ela pega, vai colocar um house na boca dela, aí ela oferece para outra pessoa. Aquela pessoa não parou, ele está botando um house na boca, ele anda com um house, tá? Mas aí ela pensou assim, ele está me oferecendo porque eu estou com mau hálito. Não é porque o cara é educado, entendeu? Se você tem um chiclete, eu estou com Trident, fazendo a propaganda, né? Coloco na boca e ofereço para quem está do meu lado, né? Vocês querem um chiclete? A gente por educação. Mas não, aquela pessoa que tem a dúvida, não, ele está falando, né? E aí começa a alteração comportamental decorrente da halitose, que é grave, é muito grave. Ela chega no patamar tão grande que
que eu já tive pacientes, vocês podem até rir aí do outro lado, mas eu já tive pacientes que eles falaram para mim, doutor Marcos, eu moro num apartamento que ele tem uma varanda, uma sacada. Quando eu abro a minha varanda, a minha sacada, eu escuto o meu vizinho de cima fechar a sacada dele, porque ele se perturba com o meu mau hálito. Então, imagine a alteração comportamental que está acontecendo com esse paciente. Conhecer a vida das pessoas, né, Marcos? A vida da pessoa, ela começa a ter outros problemas por conta de algo que ela, né? Total. Ele sai do trabalho porque tem dois amigos lá no trabalho falando sobre qualquer outro assunto e dão aquela risada. Na hora, olha para aquela pessoa, tudo, né, está em volta do problema dele. Tudo que está acontecendo, os meus colegas de trabalho estão rindo de mim, os meus colegas estão, né, tirando graça. Então a pessoa começa a se isolar, segregar, sai do trabalho, terminam relacionamentos, entendeu? Se isolam por completo. Então isso já aconteceu, isso é nossa rotina, a gente acolher esse paciente. Então é isso que dá. Bruno, na hora que eles chegam na primeira consulta, certo? O paciente ele está assim, ó, totalmente deprimido, né? Aí eu dou o exemplo da mulher, às vezes ela está se sentindo feia, né? Ela não tem para que sorrir. Então a gente é dentista que trabalha com um dos mais belos movimentos do corpo, que é o sorriso, a pessoa esqueceu de sorrir. E aí você resgata aquele paciente, você busca ele de lá, consegue controlar aquela litose, entender o caso, explicar para ele, dar melhorias, dar tudo, e aquela pessoa se libertar e sorrir para o mundo. Então isso aí é o que me encanta, é o que me faz assim persistir, estudar cada vez mais, entendeu? Saber que eu posso ajudar essa outra pessoa, né? Fantástico, eu posso acolher essa outra pessoa. Principalmente por quê? Porque eu escutei. Então, se qualquer pessoa tiver essa dúvida e você escutar aquele paciente, essa dúvida ou outra queixa que ele tem no mundo inteiro, né, de qualquer tema, e você escutar aquela pessoa, né, e você conseguir ajudar aquela pessoa, isso não tem preço. Agora, lógico que para eu chegar nesse entendimento, eu tive que fazer cursos, né? Eu tive que me capacitar, né? Não é uma especialidade a litose, então tem cursos de capacitação dado pela Associação Brasileira de Halitose e renovação. Todo ano nós temos um encontro científico que é feito lá no Congresso de São Paulo, fora encontros brasileiros espalhados. Então sempre a gente está fazendo esses encontros, essas campanhas, para poder divulgar e cada vez mais as pessoas entenderem que mau hálito é fisiológico. Um determinado momento eu posso estar com mau hálito. Um determinado momento pode aparecer em mim os cásios amidalianos, que são aquelas massinhas amareladas que ficam presas na amígdala, que eu já tive, e no momento de tossir, eu percebi que ela estava na minha boca, eu peguei, apertei ela, que é instintivo isso, e cheirei. E sabe qual foi a minha reação? Falei, eba, eu estou sentindo o que o meu paciente sente. É muito fedido, Bruno. Você cai para trás de tão forte. Um negócio que estava preso na garganta. Agora o detalhe. O cásium, é até engraçado quando eu falo isso. O cásium não causa mau hálito. Ele já é uma consequência. O cásium, ele não tem o gás volátil, que chega pelo movimento de fala, expiração, no nariz da outra pessoa e aquela pessoa sente uma alteração. O cásium, para eu sentir o cheiro dele, eu tenho que apertar e aproximar ele do meu nariz. Então, ele já é uma consequência. E essas pessoas que têm cásium recorrente, né, porque aparecer uma vez por ano, 2 vezes por ano, vá lá, é normal. Agora, tem pessoas que toda semana tira um pedaço dessa massa esbranquiçada. Quem tiver curiosidade, coloca lá no YouTube, cásium amidaliano. Você vai ver imagens assim que dá até um pouco de nojo, entendeu? Do volume que são esses casos.
Então, esse problema de caso amigdaliano, ele não é o fator principal do mau hálito. Ele já é uma consequência. As pessoas vão no otorrino. E aí o que é que faz? Marcos, eu ia te perguntar isso um pouquinho, porque assim, eu imagino que para o paciente, de certa forma, ele seja mais fácil para ele procurar um otorrino do que um dentista, por exemplo. Porque para ele procurar um otorrino é um problema de estômago que ele não tem controle. Para ele procurar um dentista significa ele dizer que ele achar que ele está escovando mal, está sendo pouco nessa escovação. Então, acredito que muitas vezes para o próprio paciente é mais cômodo procurar um otorrino do que um dentista. Fala um pouquinho para a gente, não só dessa relação, e qual é a relação que existe quando buscar um otorrino e quando buscar realmente um dentista. Então, esses casos amigdalianos, dependendo da forma da amígdala, né? Nós dentistas conseguimos orientar e prevenir, certo? As mudanças de hábitos que são feitas para aquele paciente que a gente pede para controlar a litose, a gente pedindo para quem tem informação de casos, a gente consegue prevenir o caso amigdaliano. 5% dos pacientes que apresentam casos amigdalianos, 5%, eles vão necessitar, às vezes, da remoção da amígdala. Entendeu? Diminui a quantidade de casos, aparece com menos frequência, mas psicologicamente, para ele se tratar de vez, para aquilo não estiver incomodando, a gente chega a indicar para o otorrino. Agora, muitas pessoas, por falta de conhecimento, vão direto para o otorrino, né? E ainda existem otorrinos que são mais radicais e já pede para remover a amígdala. É uma cirurgia dolorosa, né? O pós-operatório é muito incômodo. Hoje em dia não se faz muito com frequência. E graças a Deus temos otorrinos, né? Temos gastros também, que eles nos encaminham para fazer esse primeiro atendimento do paciente. Olha, vá lá no Dr. Marcos, faça o tratamento com ele, e aí, se você ainda tiver queixa, ele vai encaminhar de volta para a gente fazer. Entendeu? Alguma outra avaliação. Ou seja, 90% dos casos é você que resolve. Se você diagnosticar qualquer coisa fora, né, dessa possibilidade, faz um encaminhamento para o otorrino. Faz o encaminhamento. Você fez algumas ações muito legais aí com o pessoal da... Eu fiz com a doutora Alina Souza aqui, né, da Clínica Nasos. Eu fiz simplesmente uma associação dos casos, se eles causam mau hálito mesmo. E aí eu convidei ela para a gente fazer uma palestra aberta ao público, né? Essa palestra foi muito bem aceita, tanto pela mídia aqui. As pessoas às vezes falam assim, Marcos, você aparece muito na televisão aí, você tem um assessor de marketing. Eu falei, não, eu tenho um bom tema, né? Uma boa sugestão de pauta. Grande dos pacientes, né? É que eu falo. Eu tenho certeza que se a gente buscar aí, talvez as três maiores queixas da grande maioria dos nossos pacientes, acho que a litose está entre uma dessas três e tem poucas pessoas que entendem como resolvê-las, né, Marcos? Isso. E aí eu falo assim, que eu tenho uma boa sugestão de pauta, Bruno, para eles. Eu mando pelo Instagram da rádio, da TV aqui, olha, vou fazer uma palestra assim, a palestra aberta ao público, e tem interesse em divulgar, e as pessoas abraçam, porque sabem que isso é um tema que chama muito a atenção. Então a mídia procura esses assuntos que vai ajudar pessoas e que chama muito a atenção. Então, existe, né, no caso, a gente falando dos otorrinos, eu dei essa palestra, o que veio, assistiram até otorrinos estavam na plateia, né, para poder aprender um pouco mais, para poder entender. Então, esses casos desses pacientes que têm isso, são a maioria das vezes daqueles pacientes que eles acham que estão com mau hálito todo momento, porque estão tirando aquilo e não é. Existe mais de 60 causas da halitose, né? Casos amigdalianos seria já uma consequência. E às vezes as pessoas apresentam o caso por uma alteração salivar, né? A boca seca, há uma descamação maior da mucosa e junto com bactérias e restos de alimento se alojam na cripta, no buraquinho da amígdala, e aí não tem como sair aquilo imediatamente e aquilo vai acumulando. Então, mudança de hábito. Aí eu falo para o meu paciente,
a litose, os gases de halitose se formam aqui nessa região, que é uma região da orofaringe que nós, dentistas, temos que estar ciente. Eu brinco com o meu paciente. Eu fiz vários tratamentos. Aquele paciente que está meio descrente, né? Na primeira consulta, eu falo assim, coloque a língua para fora. Eu pego um gaze, puxo a língua dele, olho lá a amígdala, olho aquela região. Existe uma classificação de Mallampati da proximidade da língua com o céu da boca, né? Então, aí eu falo para o paciente assim, olha, eu acabei de lhe conhecer, mas eu sei que você ronca. Aí ele, como você sabe que eu ronco? Aí eu explico tudo para ele, né? Aí eu começo a dizer para aquele paciente o porquê e como eu vou ajudar ele. Aí eu falo assim, alguma vez algum dentista pediu para você puxar a língua para fora e segurou e olhou? Ele falou, não, doutor Marcos, ninguém. Entendeu? Então são detalhezinhos que no curso de capacitação eu fui aprendendo e aquele paciente ele sai da minha consulta falando, doutor Marcos, muito obrigado. Bruno, e eu sou bobão mesmo, e eu falo isso, não sei se dá para ver, eu me arrepio. Os seus olhos brigam, meu amigo. Seus olhos brigam. Muito obrigado, né, por você me ajudar. Aí, depois de uma semana, ele me manda um depoimento que eu sou o anjo que apareceu na vida dele. As senhorinhas falam que vão rezar para mim para o resto da vida. Bruno, tem coisa melhor do que isso, Bruno? Não tem, meu amigo. Não tem. Não tem, né? E a gente satisfazer. Não é tratar, é cuidar, né, meu amigo? É fato isso. E é assim, e às vezes a gente passa, né? O próprio paciente ele pensa, nossa, o tratamento de halitose tem um valor muito alto, são muitas coisas que eu tenho que comprar, existe muito produto que eu tenho que gastar, eu não tenho dinheiro para isso. Não precisa de muita coisa. E eu fiz um esquemazinho aqui, ó. Escovação, fio dental e limpeza de língua. Mudando o hábito, a gente consegue controlar o mau hálito. E como a halitose, os gases do mau hálito, eles são formados aqui, faz parte da higiene bucal, olha só, Bruno, faz parte da higiene bucal, segundo a Sociedade de Otorrino, irrigação das narinas com soro fisiológico, diariamente, toda noite e toda manhã. Porque... Eu já vou começar a fazer, Marcos, que nem eu faço também não, viu, meu amigo? Dicas excelentes que eu não faço não. Então, não faz exatamente, são detalhezinhos bobos. Por que a gente precisa fazer essa irrigação diária? Porque na respiração a gente produz o muco. Se o muco, que é proteína, não sai por aqui, ele vai gotejar aonde? Sobre o terço posterior da língua. Que muita gente... nas enquetes que eu faço, né? Você higieniza sua língua 100%? Sim. Você higieniza com o quê? Com a escova de dente? 80%? Sim. Escova de dente. Os gases do mau hálito, o principal local de formação é o terço posterior da língua, né? Terço anterior, médio, terço posterior, que está na garganta, na orofaringe. A altura da escova, né, não consegue fazer essa higiene correta. Aí você se engana. Você faz a limpeza da língua do terço médio para frente e o terço posterior está com aquele biofilme lingual, a conhecida saburra lingual. Então, é necessário. E outro detalhe, a escova, as cerdas da escova é macia, né? Porque a gente sabe que não pode... E a gente precisa de um limpador de língua com cerdas, onde as cerdas são duras, para fazer o movimento de escovação com delicadeza. Se você sangrar a sua língua, se você fizer com muita força, você está prejudicando. Esse movimento de vai e vem é para limpar a sujeirinha que está aqui, ó, entre, né, as papilas filiformes. Então, não é só raspar a língua, como se antes se pensou muito. Então, eu faço assim, ó, esse desenho. Tem uma sujeirinha aqui, ó, tá? As papilas é como se fosse um tapete, né? Aquele coisa. Então, se eu faço só uma raspagem, ó, eu estou escondendo a sujeirinha lá no fundo.
eu não limpo corretamente. Agora, se eu faço o movimento de escovação de língua, aí eu consigo remover toda a sujeira. E com delicadeza. Aí vem o tal do bochecho, né? Que o número 1 de vendas no mundo do bochecho é aquele lá que eu a não principal vou nem promessa falar. dele é o mau hálito. Ele quer exatamente... É o mau hálito, ele né? quer trazer essa competência Que são... através do bochecho. Que são... A gente tem estudos, Bruno, né? Que a gente força muito. A primeira vez que essa empresa lá fez uma propaganda desse produto, todo mundo sabe qual é, o número 1 de vendas. A primeira vez que fez a propaganda desse produto, ele pegou uma mulher, uma propaganda de uma mulher que o marido abandonava ela, o namorado abandonava ela, né? E aí ela começou a usar esse produto, e aí o marido depois pediu ela em casamento. Então veja como mexeu no psicológico daquela pessoa, né? Aí ele promete que você pode usar aquele produto bochecho, que tem um gosto agradável. Aí imagine a sujeirinha lá, ó, as bactérias, né, formando lá. O líquido, ele passa aqui, ele só iria atingir se ele fosse corrosivo, que ele destruísse a língua, né, para poder atingir aquela região. Ele não faz nada. Ele só dá uma sensação, por alguns minutos, de um sabor agradável e engana a nossa percepção. A gente acha que está com, vamos dizer, sem mau hálito. E que, na verdade, a gente está mascarando esse mau hálito. Tem gente que masca cravo, hortelã, né? Chiclete, balas todas as horas. Isso são mascaradores, né? A gente precisa ter uma limpeza mecânica. Aí eu sempre com os meus exemplos, no meu banheiro. Meu banheiro está sujo, mas vai chegar uma visita. Aí eu pego o meu pinho-sol e eu jogo lá, cheio de pinho-sol. Aí o meu amigo fala assim, eu preciso entrar e ir lá no banheiro. Aí ele entra no banheiro, nossa, esse banheiro tá limpo. Só que eu não lavei, eu só joguei o pinho-sol. É isso que o produto faz. Em contrapartida, se um dia eu pegar a minha escovinha do banheiro, sem produto nenhum, e limpar tudo, ele não vai ter odor, vai estar limpo, certo? A pessoa vai chegar, não vai sentir cheiro, mas também não vai reclamar de mau cheiro. Porque a limpeza tem que ser mecânica. Qual o melhor creme dental, doutor Marcos, para a gente higienizar a boca? É a escova de dente. Eu tinha um professor já falecido que ele falava assim, Bruno, se a gente escovasse os nossos dentes com sabão de coco, a gente ia escovar mais vezes e, consequentemente, limpar mais. Mas se eu pegar o creme dental, colocar aqui no meu dedo e colocar na minha boca, fizer assim, eu vou achar que minha boca está limpa. Eu mesmo vou me enganar. Pela percepção, né? É uma sensação pela de limpeza, sensação. né? Pelo ar. Uma sensação de limpeza. Então, esses detalhezinhos, esses tópicos, a gente vai passando tudo para esse paciente para mudar hábito. Existe uma pesquisa que a gente precisa de 21 dias para mudar hábito. Então, na quarentena aí, vamos mudar hábito. Coloca um reloginho ali no despertador. Água, sempre beber água. Faz a conta aí. Multiplica o seu peso corporal por 35 ml de água. Vai dar o resultado de que você precisa de água por dia. Inverno, verão, de estresse, de férias. Doutor Marcos, eu não bebi água porque eu estava de férias. Eu falei, que maravilha! Como é que estava o deserto do Saara? Porque lá não devia ter água. Que é um hábito errado que a gente tem, né, Marcos? Eu tenho mudado desse hábito. A gente só quer beber água quando está com sede, né? E a sede já é uma... a gente aprendeu errado. A gente aprendeu a chegar da rua com calor e aí pega um copo cheio de água e bebe inteiro. Aí, ó, os gases do mau hálito estão formando aqui, tá? Existe uma estrutura anatômica chamada de valécula, que é uma concha, que ela fica, o gotejamento nasal posterior, ela fica formando a piscininha, que aí tem a música, piscininha, amor, né? Então fica formando a piscininha lá, a língua tá apoiada em um lado, uma amígdala do outro, a outra amígdala. E aí a proliferação bacteriana é uma festa total.
no escurinho da garganta, do cinema, né? A brincadeira ali, a multiplicação é grande. Aí eu pego um copo de água que eu cheguei da rua, e aí eu bebo esse copo inteiro. Eu só lavei uma vez aqui. Se eu vou, dou um gole. Deixo a minha água lá. Lavei uma vez. Aquele copo, se eu for dar de gole em gole, eu vou lavar umas 5, 6 vezes a minha orofaringe. Mudança de hábito. A água tem que estar visível. Aí o meu paciente veio na primeira consulta, eu ensinei ele a beber água, aí na segunda consulta ele vem com a garrafinha de água. Perfeito. Não são bonitinhos? Entendeu? Perfeito. Porque estão querendo a mudança de hábito, fazendo isso. Ah, doutor Marcos, eu vou colocar aquele aplicativo, né? Tem milhões de aplicativos, beba água. Eu falei, não coloque. Porque na primeira vez que tocar, na segunda vez que tocar, na terceira vez, você vai tomar água. Mas na 10ª vez vai tocar e dizer, depois eu bebo. Perfeito. Consciência. Perfeito. Você não quer se livrar daquilo? Trate, cuide-se. Né? Isso aí é você estar cuidando de você. Eu não tenho tempo de beber água. Lógico que tem tempo, eu não tenho tempo. Você tem que ter a água próximo a você. Fácil, de fácil acesso. De fácil acesso e aquela garrafinha visível e uma garrafinha que você controle a quantidade de água. Ah, será que eu bebi hoje 1 litro, eu tomei um copo ali, 2 copos, 3... Não, deixa aquela garrafinha, secou, encha ela de novo no seu trabalho. Em casa, você está lendo um livro, está assistindo um filme, a garrafinha do seu lado, no braço lá do sofá da sua cadeira predileta. Um pouco assistiu o filme, dá um gole. Ofereça água para seus parentes. Não, quando eu falo assim, ofereça, né? Dê água. Não pergunte, você quer água? Que a resposta vai ser não. Beba água. E aí já tem pacientes que falam assim, que quando vai beber água, a outra pessoa já está esperando, porque sabe que vai levar água para aquela pessoa. Os nossos vovós, avós, né? Eles não bebem, eles são muito desidratados, certo? Então, beber água e oferecer água para quem está do seu lado. Quarentena aí para a gente mudar hábito. Né? Todo mundo da família... Isso é fantástico que a gente fazendo, porque é o seguinte, quando a gente consegue transformar e mudar a vida de pessoas, a gente fica insubstituível para elas, né? Então, assim, o que você vem mostrando aí, em tudo que você está falando e demonstrando, você mostra como você tenta fazer de forma didática, que para você é óbvio, que você é um expert, você é um conhecedor, mas para quem está do outro lado, ele precisa mais do que entender. Ele precisa mudar os hábitos dele, aquilo que ele aprendeu ou faz durante uma vida. E eu acho que a gente nota, né, a forma como você faz e demonstra isso para o paciente, né? Sempre mostrando didaticamente, facilitando e dando o exemplo, né? Não adianta você falar para ele, beba água, se você não estiver fazendo o mesmo. A primeira coisa que a gente vai notando é que você está o tempo todo com a água fazendo, né? Você acaba mostrando o seu exemplo através de atitudes. Ou seja, a gente fala, né, que é uma liderança por exemplo e não a liderança por hierarquia. Ele te procura por hierarquia como profissional e você transforma ele através do exemplo dado aí nesses momentos, né? E eu tenho lá na minha bancada, né, quando eu atendo o paciente, o dispositivo de água e os dois copos, né? Que aí eu ensino ele a beber água, né? Detalhezinho do fio dental para os nossos colegas dentistas, né? O que é que geralmente as pessoas fazem? Você usa fio dental? Qual é a resposta, Bruno? Sim. Sim, sim, todo mundo usa. Eles vão dizer sim. Às vezes eles não sabem nem usar. A minha sala tem um vidro, né? Eu falo assim, sinta-se como se você estivesse no seu banheiro. Se posicione aqui, eu fico do lado, aí eu pego o fio dental, use aqui para eu ver. Né? Bruno, é engraçado. Não, olha só, ó. Já vi gente assim, olha como é que eu uso. Aí fala assim, e você consegue alcançar lá o último dente? Consigo, doutor. Limpe lá o último dente. Não tem como você limpar assim. Então, os nossos pacientes, né, por esses produtos não terem indicação, né, de receita, são produtos cosméticos, eles estão lá na farmácia, existe assim, eu às vezes paro, Bruno, eu sou muito atento a tudo. Eu às vezes estou na farmácia e aí eu vejo alguém
nessa gôndola de produtos e a pessoa está ali, ó, olhando a escova de dente e tudo, olha o preço, né? O primeiro atrativo seria o preço, e olha, e vem. Às vezes eu até me intrometo, né? Eu falo assim, olha, essa aqui é boa, viu? Eu tô falando isso porque eu sou dentista, não sei o quê, né? Aí começa um bate-papo ali e tal. Então existe muita informação lá, muita falta de informação nessas glândulas, porque nós profissionais não orientamos. Então a gente precisa mostrar para o paciente, né? Então isso é a forma de prevenção. Prevenção é mais barato, né? E prevenção é indolor. Todo mundo tem medo de dentista, então vamos fazer prevenção, que aí você economiza, né, em termos de gasto, porque fala que tratamento odontológico é muito caro, mas tem aqueles memes, né, que uma prevenção é um valor, uma cárie é um valor, um tratamento de canal é mais, o implante dentário é mais. Então, existe uma progressão de valores se você não cuidar. Então, se você partir para a prevenção, aí eu falo assim, por quê? Né, não lembro quando foi a última vez que eu tive uma cárie. Né, eu brinco com os pacientes, dizendo, não existe vacina para cárie. Então, eu não tenho cárie, não é porque nós dentistas aplicamos para a gente uma vacina e não aplica para vocês, não. É porque a gente cuida, a gente sabe onde deve limpar, né, as faces do dente, o local, tudo isso. Agora, aquele paciente precisa pegar na mão dele e orientar, e eu faço junto com ele. Não é assim, olha como é que eu faço, eu tenho uma escova, aí eu faço, olha lá no fundo, ó, aqui abre a boca, o último dente, o fio dental tem que ir lá no último dente. Então, todas essas mudanças de hábito vai. E se o paciente, ele aprende, para quem ele vai passar? Para o filho dele, certo? E isso aí, ó, vai sendo aquela bola de neve, todo mundo sabendo, ah, doutor Marcos, aprendi isso, vou passar para minha família. Passe. Compre soro, né? Porque o uso de um soro tem que ser individual para cada pessoa. Compre um sorinho para sua criança. No meu Instagram tem um videozinho de um bebezinho que o pai coloca o soro, né? E aí ele começa a sorrir e tudo. Então existe. Os otorrinos, eles orientam. Olha, precisa irrigar. Mas como a nossa cabeça acha que a gente precisa escovar os dentes, porque a gente se alimentou e sujou o dente, né? Aí a gente escova o dente. Por que eu vou colocar soro se eu não coloquei nada no meu nariz? Então é falta de informação. O soro é para irrigar. A respiração indo e vindo desidrata a mucosa. A mucosa desidratada, né? As bactérias que existem no ar, eles vão começar a fazer uma fermentação lá e forma o muco. Então a irrigação vai aliviar. E você fazendo isso toda noite, antes de dormir, você vai respirar melhor. Quer queira ou não, a nossa cama, o ar, se tem poeira, cortina, ar-condicionado, ventilador, está cheio de ácaro. Então as pessoas deitam, o muco, começam a roncar, criam esse hábito. Lógico que eu estou dando assim uma pincelada que existem outros fatores do ronco. Às vezes a pessoa tem que usar aquele aparelho, né? Eu falo que o ronco é prejudicial para quem está dormindo do lado e para o hálito da pessoa, certo? Agora existe a apneia do sono, que para o portador de apneia é diminuir o tempo de vida, né? Já é provado isso, que há uma... vamos dizer, todos os órgãos vai sofrer com a apneia e você vai retardar a sua longevidade. Então, Perfeito, essas... Perfeito. O que você está falando aí, Marcos, eu acho que, assim, acima de tudo, eu acredito muito assim, que a capacidade de ter empatia talvez seja uma das principais qualidades que um profissional pode ter. E quando a gente, na verdade, o paciente chega para a gente sem conhecimento e a gente traz para ele a possibilidade de ensiná-lo. E toda vez que você ensina alguma coisa a alguém, que parece óbvio muitas vezes, para a gente é óbvio, a gente é expert, a gente muitas vezes não imagina que aquilo seja tão diferencial ao paciente. Quando a gente tem essa capacidade de empatia, de perceber qual é a dor do paciente, ensiná-lo e transformar ele, ele vai replicar aquilo de forma tão constante que, assim, eu acho que aí tem dois resultados que são fantásticos e que a gente pode perceber aqui com tudo que você vem falando. O primeiro resultado você transformou a vida dele, você mudou uma realidade que ele vivia. E a segunda questão é que ele vai te transformar numa autoridade cada vez maior perante aqueles que estão ao seu redor.
E quando a gente se torna uma pessoa importante, que se importa com o outro, né? E o paciente percebe isso, ele vai... Não precisa investimento em marketing para trazer outras pessoas, porque ele vai fazer questão de fazer isso, né? E eu acredito que como todos podem perceber aí, o Dr. Marcos aí é um encantamento de pessoas e ele faz isso no dia a dia, né? Esse cuidado, esses detalhes. E ele não faz só a parte de halitose, ele trabalha também com a parte de lentes de contato, com clareamento, e tudo que ele faz é voltado para esses pacientes. Então, ele faz o clareamento, ele deixa uma luz ambiente, propícia para aquele momento, com uma musiquinha de fundo, que já é um cenário, né, que não combina, por exemplo, talvez com o paciente de halitose que está lá fazendo. Então, essa percepção de empatia, o Dr. Marcos tem demais, né, Marcos? Eu acho que seria interessante falar um pouquinho disso. A gente tem 4 minutinhos que o Instagram corta a gente. Fala um pouquinho dessa empatia que você usa no dia a dia, Marcos, e depois já dá a sua despedida falando com o pessoal, porque 8h17 ele corta a gente aqui. Não, então, eu queria dizer, né, Bruno, que muitos detalhezinhos do que eu tenho seguido hoje em dia, eu peguei de você, né? Eu aprendi com você naquele curso, o primeiro curso que eu fiz, né? E eu estou sempre vendo suas postagens, eu estou sempre buscando tudo. Bruno, eu recebi um vídeo, né, um YouTube de uma música, que se você coloca no fone, é 8D, eu não lembro agora o negócio, né? Você coloca e aquela música parece que ela está girando em você. Eu já vou comprar um fone de ouvido para quando eu tirar, fizer uma cirurgia, que eu faço a cirurgia, né? E eu apago toda a luz, né? E aí eu vou colocar aquilo, uma musiquinha da Enya, que tem fantástico, para ele dar aquela relaxada, né? É o cuidado que a gente tem, o sorvetezinho depois no final da cirurgia, entendeu? Então sempre a gente tem buscado isso, e é isso que eu falo, assim, é amar, fazer o que a gente ama, né? Então a odontologia, né, para mim está no coração. Então saber cuidar das pessoas, saber que a gente pode melhorar aquela qualidade de vida daquela pessoa, que seja com tratamento de lentes, que seja com clareamento, que seja com halitose, e a gente resgatar aquela pessoa e devolver para ela, para a sociedade, sorrindo, não tem como a gente tudo a gente se beneficia disso. Até o mau hálito, que é um tabu de você indicar um paciente. Eu tenho pacientes que me indicam por causa do tratamento do mau hálito. Então, a gente saber que quebrando essas barreiras, a gente realmente está encantando, resgatando aquele paciente. Eu só tenho a dizer, Bruno, que realmente eu fico encantado com a odontologia, aprendi muito com você mesmo, eu agradeço, né, mais uma vez estar aqui participando dessa live com você, um prazer imenso mesmo, que outras vezes, outras coisas possam nos unir, né, e ser realmente assim, a gente conseguir propagar isso, né, dividir com outras pessoas todo esse nosso ensinamento. Muito obrigado mesmo, e quem quiser, né, saber dicas de mau hálito, pode mandar no direct, pode mandar no WhatsApp, né, @dr.marcosmoura, dr de doutor, Marcos Moura, eu estou lá e respondo a todo mundo. Não deixo ninguém no vácuo, como dizem, né? Não me deixe no vácuo. Maravilha, meu amigo. Muito Show obrigado. de bola. Doutor Marcos é uma simpatia, é uma empatia em pessoa. Eu não uso nem simpatia. Simpatia é obrigação, empatia é o diferencial. Ele é realmente empatia. Acompanha ele, porque o dia a dia do Marcos é fantástico. A forma como ele realmente se preocupa e se importa com os seus pacientes, né? Eu tenho essa possibilidade, eu acredito que o meu maior feito é poder me conectar com essas pessoas. E várias estão aqui, a Lu, a Roberta Caldas, a Dani, várias pessoas que estão aqui, Marcos, são pessoas que pensam dessa mesma forma, e eu tenho certeza que quanto mais a gente propagar esse bem, melhor, né, para o nosso paciente, melhor para a nossa profissão e melhor para a gente, acima de tudo, como ser humano, acima de tudo. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Foi encantador, seu trabalho Foi fantástico. Show. E estamos juntos. Obrigado aí por hoje à noite vou estar lá no webinário, né? Vamos ter um webinário hoje à noite, gente, um meeting com 3 profissionais de fora, né? São 3 profissionais da Itália, dos Estados Unidos e do Canadá, trazendo um pouco do conceito do que vem acontecendo com o coronavírus nas clínicas, nesses lugares, para a gente se preparar com o que vem acontecendo aqui. Quem quiser mais informação, aí no feed, na bio, consegue se inscrever às 18 horas. Vamos ter o prazer de ter o Dr. Marcos lá com a gente também. Meu amigo, obrigado. Obrigado. Tudo de bom. Bom dia para todos aí.
Amém. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, Lu. Beijo. Valeu, Alessandra. Valeu, gente. Tchau, tchau.